Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de Teologia Bíblica. Aqui é Alcides, eu sou formado e graduado em Teologia Bíblica pelo Seminário Teológico Ebenezer, e esse curso é exatamente também produzido pelo seminário. É um curso de teologia, digamos, básico, mas é um curso com bastante conteúdo. No final você vai ter direito ao seu certificado. E caso queira fazer o curso bacharel, mesmo online, esse curso já vale como uma primeira cadeira, uma primeira disciplina de teologia sistemática. Estou nessa função de professor de teologia há mais ou menos 18 anos, e sou casado, tenho 2 filhos e trabalho também com seminário, com a parte de cursos EAD, curso à distância. Vamos estudar aqui a nossa primeira lição desse curso de teologia. O conteúdo do curso será em 10 lições, Então, no caso, 10 semanas, porque será uma lição por semana. E, antes de tudo, eu quero parabenizar você por essa nobre atitude de querer conhecer mais a Palavra de Deus. E isso é uma grande bênção e tenho certeza que Deus fica muito feliz e contente com isso, porque foi para isso que Jesus veio ao mundo, para trazer a sua palavra, deixou por escrito através dos seus santos apóstolos, e é através desse conhecimento que nós realmente nos aproximamos a Deus. Vamos para o nosso estudo, e as dúvidas você poderá tirar na própria sala de aula virtual ou pelo WhatsApp, Então, aqui tem os dados do Seminário Teológico Ebenezer, e aqui nossa primeira lição do nosso curso de Teologia. O tema é a origem da Bíblia. Então, vamos começar estudando sobre a Bíblia. Essa lição é a apostila, vai estar disponível para você em PDF. Eu vou estar lendo a lição e na leitura também vou estar explicando alguns pontos importantes. Então, a origem da Bíblia. Bem, primeiramente, parabéns. Você está começando a estudar o livro mais importante do mundo. Tenha certeza disso, que é a Bíblia. E esse curso, claro, se baseia principalmente nos ricos depósitos de informações da própria Bíblia. A gente não vai aqui seguir para outra fonte de estudo, comentário, enciclopédia, Não, tudo que nós vamos estudar aqui vai ser da própria Bíblia Sagrada. E uma das coisas mais interessantes, um dos aspectos mais maravilhosos desse livro invulgar, um livro diferente, é ver como foi que ele chegou até nossas mãos. Então, nessa primeira lição, nós vamos estudar exatamente isso, a autoria, ou seja, a inspiração da Bíblia. E como ela foi conservada, através dos séculos. Então, nessa primeira lição, nós vamos estudar a autoria divina da Bíblia. À medida que você abre a Bíblia, começamos a folhear as páginas da Bíblia, começamos a ler, você vai observar um detalhe, do começo ao fim, quase todos os livros, ela se apresenta como se tivesse realmente sua origem em Deus. E essa afirmação ousada, dizendo a palavra não é de homem, veio de Deus, ela aparece mais de 3.800 vezes em sua primeira divisão, que é o Velho Testamento. Nós temos alguns exemplos aqui que você pode conferir depois. O livro de Levítico, capítulo 19, versículo 1, Isaías, capítulo 1, versículo 10, Ezequiel, capítulo 1, versículo 1 a 3. Os profetas, eles afirmam categoricamente que o que eles estão escrevendo é uma mensagem que veio de Deus. E a segunda divisão principal, que é o Novo Testamento, também confirma a autoria divina do Velho Testamento. O próprio Jesus deu essa afirmação, temos aqui Mateus capítulo 5, versículo 18. Jesus sempre confirmou que a palavra era de Deus. Segundo Timóteo capítulo 3, versículo 16, nós vamos estudar bem esse texto, onde diz que toda a escritura é inspirada por Deus. E 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, onde o apóstolo Paulo diz que o conteúdo que ele está escrevendo é do Senhor. E também alega que os escritos neles contidos chegaram até eles de que maneira?
orientados pelo Santo Espírito de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13, Paulo diz que reconhece que o que ele está escrevendo é mandamento do Senhor. E 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, ele afirma categoricamente que a mensagem foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Não veio simplesmente deles, né? Mas veio de Deus através do Espírito Santo. Você está estudando a Bíblia, então você precisa crer, você precisa ter essa fé de que essa palavra que chega até nós, que nós temos, essa Bíblia que você tem aí com você, ela veio de Deus e Deus tem algo a falar para você. Ao fazer essas afirmações, né, dizer que a Bíblia é um livro de Deus, ela afirma-se a história dos traços de Deus com o homem e o registro da vontade divina para o ser humano. E um dos seus principais propósitos é ensinar, é aprender, é corrigir, educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Isso está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, etc. Tudo de bom que você quer fazer na vida, em todas as áreas, em todos os setores, se você buscar se guiar pela Bíblia Sagrada, você vai ter muito mais chance de alcançar o sucesso e ser realmente uma pessoa, né, que vai ser usada por Deus. Então é isso que o profeta quer dizer. A Bíblia não foi escrita por Deus no sentido, digamos assim, letra por letra, né? Como que ele redigiu cada palavra, mas ele orientou os escritores para que o conteúdo fosse verdadeiro e fosse aquilo que ele queria que fosse escrito, né? Foi dessa forma. E qualquer aluno interessado pode muito bem perguntar: quais são as evidências de que essas tão faladas afirmações da Bíblia são verdadeiras, né? É uma pergunta interessante, né? Existe alguma evidência de que realmente a Bíblia é um livro de Deus, né? Não veio simplesmente do homem? A resposta é sim, existe. E vamos ver então algumas delas. Estamos afirmando então que Deus inspirou a Bíblia. O profeta, ao escrever, ele recebeu a mensagem de Deus, diretamente de Deus. Então vamos ver as evidências de que isso é verdade. Bem, primeiramente você deve saber que, ao estudar essas evidências, é preciso entender que ninguém pode provar a autoria divina da Bíblia como se prova que 2 mais 2 é 4, né? Não é dessa forma que isso funciona, né? Por exemplo, se alguém quiser dizer assim para você, prove que a Bíblia veio de Deus, você também pode dizer para ele, você pode provar que não veio? Então, a gente vai para as evidências. As evidências são fortes e unânimes em mostrar que realmente esse livro veio de Deus. Bem, primeiramente, em sua sabedoria, Deus providenciou para que o homem o aceite e a sua palavra mediante a fé. Existem evidências, são muitas, mas primeiro Deus quer ver se você crê nele, se você tem a capacidade de acreditar nele. Hebreus capítulo 11, versículo 6, né, vai falar exatamente isso, né, no valor da fé. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, ele diz, né, andamos por fé e não pelo que vemos. Os ateus, não cristãos, eles podem ridicularizar esse tipo de fé. Mas sabe de uma coisa? Acredita você que eles também vivem pela fé? Eles têm uma fé, né? Qual é a fé deles? A fé deles é que Deus não existe. Eles acreditam em algo. Eles acreditam que Deus não existe e que a Bíblia não é a palavra de Deus. A questão é a seguinte: qual é a fé mais razoável? Qual é a fé mais lógica? A que se baseia no peso da evidência? A dos cristãos ou dos não cristãos? Então vamos estudar aqui inicialmente, nesse início de curso, algumas evidências de que a Bíblia é verdadeira, de que a autoria da Bíblia realmente é divina. Primeiramente, vamos começar vendo o verdadeiro retrato de Deus na Bíblia. Se você quer saber realmente sobre Deus, o melhor livro que você vai encontrar para falar sobre Ele é a Bíblia. Primeiramente, como Criador. A Bíblia é muito simples. O primeiro versículo da Bíblia, no princípio criou Deus os céus e a terra. Simples. A Bíblia já inicia mostrando que um Deus existe e que tudo criou.
Você sabe que existem muitas teorias estranhas sobre o surgimento do universo físico, a Terra, o Sol, as estrelas, os planetas, né, as formas de vida. Bem, como eu falei, a Bíblia dá a explicação mais simples e razoável. Ela afirma simplesmente que Deus criou o nosso universo através do seu poder, através da sua palavra. Você vai ter isso logo no primeiro livro de Gênesis, capítulo 1, mas também isso é dito em Atos, no capítulo 14, né? Os apóstolos pregando a palavra de Deus no meio de uma geração idólatra que acreditava em vários deuses. Ele diz que existe um Deus apenas que tudo criou. E também Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 1, versículo 20, e vai dizer que as coisas que Deus criou são evidências para a gente crer nele, porque não é possível tudo isso ter vindo do acaso, né? Todo esse universo perfeito, maravilhoso, né? Então, essa é a afirmação simples da Bíblia sobre a criação, sobre Deus. É verdade que muitas outras correntes de pensamento nem sequer tentam dar uma explicação para a origem do universo, eles retratam a ignorância, né, de não ter como descrever isso, né? E mostra a extrema fragilidade dos seus argumentos ao ignorar ou confessar ignorância sobre essa questão básica da vida, né? O surgimento de tudo, né? Como tudo começou. Mas trata-se, todavia, de uma questão que não pode ser posta de lado. O começo do universo fica patenteado pelo fato de que ele terá um fim. E isso já é comprovado cientificamente. O universo está se desgastando. Nosso planeta mesmo está cansado, está se desgastando. Também o Sol, as estrelas envelhecem, explodem, né? Então, os cientistas dizem isso. Eles dizem que a Terra está se desintegrando. Suas riquezas estão se esgotando. Você está vendo isso nos jornais, né, na TV. O Sol está se queimando, está ficando mais quente. E as estrelas estão desaparecendo dos céus. Então, alguma força ou alguém deve existir que tenha dado o impulso inicial a esses corpos celestes. Não é? Teve um início. E algo causou esse início. A Bíblia diz que esse algo foi Deus. Vamos ver aqui um exemplo. Se você entrasse de repente em um quarto e você visse essa imagem aí. Um peão rodando rápido no chão e aos poucos ele parando, mas você não vê ninguém. Mas o que você ia concluir? Ele sempre esteve girando assim? Não, você ia pensar, claro, né? A explicação mais razoável seria que alguém entrou no aposento antes de você chegar, girou o peão e saiu. Seria a sua conclusão lógica, mesmo que você não soubesse nada sobre quem foi essa pessoa ou que iniciou a sua vida, mas você saberia que alguém esteve aqui, rodou o peão e quando você chegou ela já tinha saído e o peão estava ainda em movimento até parar. Então, a única conclusão racional que podemos tirar com respeito à origem do universo é a mesma. E a Bíblia concorda com as teorias humanas, científicas, de que o universo teve que ser originado de uma grande força, né? Essa é o que chama do grande Big Bang, né? Essa teoria, né? Uma grande força, uma grande expansão, né? Originou o universo. E a sinceridade e desejo da Bíblia de falar sobre esse assunto testemunha o fato de que ela é a palavra de Deus. Outra evidência, como arquiteto, o que isso quer dizer? Você já observou que o universo ele é matematicamente calculado exato? Então, a Bíblia também concorda com as mais aperfeiçoadas teorias humanas, científicas e com a melhor evidência possível que a estrutura complexa do universo só pode ter sido projetada por um cérebro superior com um propósito definido, um arquiteto divino. E acredite, é grande e aumenta cada vez mais o número de cientistas que estão crendo nisso. E aí você pode ler novamente Gênesis capítulo 1, Romanos, vai falar exatamente isso. A ciência afirma que a Terra e o Sol estão justamente na relação adequada para manter a vida. A distância da Terra com o Sol é exata para proporcionar que eu e vocês estamos aqui nesse mundo, nesse pequeno espaço, né, aqui no universo. Veja que se a Terra estivesse um pouco mais próxima do Sol, ficaria completamente queimado.
Se estivesse um pouco mais longe, um pouquinho só mais longe, a temperatura cairia e iria congelar-se. Por outro lado, também, se ela não girasse com exata precisão, um lado iria queimar com o sol e o outro iria congelar. Nós morreríamos. Essas coisas são por acaso, você acha? O acaso estabeleceu todas as leis naturais, fez surgir as formas complexas de vida sobre a Terra, a grandiosa, poderosamente do homem? Então seria seria razoável alguém dizer que, por um simples acaso, as matérias-primas se reuniram e formaram um relógio. O relógio funciona, mas ele veio da Terra assim, surgiu do nada. E de repente ele vai evoluir. O relógio vai evoluir e vai de repente reproduzir-se e pensar como homem. Quem é que ia acreditar numa história dessa? Claro que não. Então, algumas pessoas querem acreditar nisso em relação ao universo. Não é muito mais sensato pensar que o que a Bíblia diz, que foi Deus e não acaso que criou o nosso universo. E lhe deu essa tão extraordinária estrutura de conformidade com os seus propósitos. As claras e belas verdades ensinadas na Bíblia a respeito de Deus como Criador e arquiteto de nosso universo confirmam a sua inspiração. Observe que é preciso ter muito mais fé para crer que Deus não criou, que tudo veio por acaso. É preciso ter muita fé, sabe? E é muito mais coerente e sensato ter a fé racional. Deus criou, um Deus criou. Um Deus todo-poderoso. É impossível ter vindo do acaso. Outra evidência, os ensinamentos verdadeiros da Bíblia. Olha, a Bíblia já foi analisada por moralistas e continua sendo, psicólogos, educadores, sociólogos, teólogos, historiadores, cientistas. E acredite, em cada um desses campos de estudo ela foi e é considerada exata, de acordo com os melhores princípios neles contidos. Ela é, com toda justiça, o mais aperfeiçoado guia moral do mundo moderno. Algumas pessoas, claro, existem aqueles que vão pegar um versículo ali, outro ali, olha, a Bíblia está afirmando isso aqui, mas na maioria das vezes a gente sabe que são partes da Bíblia tiradas fora do seu contexto. A Bíblia tem linguagem figurativa, então isso muitas vezes é usado de maneira errada. A Bíblia usa muitas figuras para falar muitas vezes das coisas da Terra, do universo, numa época quando o homem não tinha o conhecimento que nós temos hoje. Então a palavra de Deus se comunica de uma maneira de ser entendida, mas em ponto nenhum a Bíblia vai negar conhecimentos que a ciência depois comprovou. É o contrário, Aquilo que a ciência descobre, a palavra de Deus já afirmava. Só em época recente, a psicologia, uma ciência moderna, descobriu princípios de saúde mental que a Bíblia vem ensinando há séculos. Há séculos, sobre o bem-estar que produz saúde, que faz com que você não adoeça. A Bíblia fala sobre essas coisas, no livro de Provérbios, em Salmos. Uma quantidade enorme de livros também se dedica à análise dos métodos de ensino usados por Jesus, o mestre dos mestres. E podemos até dizer que outras religiões, como até mesmo o islamismo, e outras, adotaram os conceitos bíblicos a respeito da natureza básica de Deus, do homem, do mundo, do bem, do mal e da salvação. Claro que usam partes, não usam o todo, mas nós sabemos que isso é uma verdade. De acordo com as melhores fontes da antiguidade, os pergaminhos antigos e as descobertas arqueológicas, a Bíblia é historicamente exata. Não existe na Bíblia uma cidade, um povo, um lugar, uma montanha que não tenha sido comprovado historicamente nem arqueologicamente. Ela também concorda muito mais com os fatos da ciência moderna do que com os mitos das civilizações do passado. Por exemplo, os cientistas modernos acham que a ordem da criação descrita em Gênesis capítulo 1 é exatamente a mesma revelada e encontrada nas camadas da Terra. Como poderiam homens simples e sem cultura, que viveram de 1900 até 1400 anos atrás, escreveram livros em épocas diferentes, escreveram um maravilhoso trabalho extraordinário e verdadeiro no que diz respeito à moral, psicologia, educação, sociologia
religião, história e ciência, o fato desse livro proclamar de ponta a ponta ser a palavra inspirada de Deus é muito extremamente significativo. Se é verdadeiro em tantos aspectos, poderia ser falso quanto à sua própria natureza? Poderia o maior guia moral do mundo ser um mentiroso, um mistificador da humanidade? Claro que não. Se fosse o caso, a Bíblia não seria uma bênção, mas uma maldição para todos que nela creem, que sacrificam pátria, família, fortuna e vida para seguir os seus preceitos. Mas todos que se entregaram para seguir a Bíblia até hoje, pais e família, têm verdadeiramente encontrado as bênçãos do Pai Celestial. A própria verdade dos ensinamentos da Bíblia é com certeza uma forte evidência de sua inspiração. Uma outra evidência, a unidade e consistência da Bíblia. Deus não se contradiz, nem é inconsistente. O mesmo se aplica à Bíblia. Embora escrita por cerca de 40 homens, num período de aproximadamente 1500 anos, a Bíblia é um livro consistente. Reis, profetas, pastores, fazendeiros, pescadores, coletores de impostos, médicos, generais, homens ricos, pobres, com ou sem cultura, escreveram os 66 livros da Bíblia sobre os magníficos temas de Deus, do homem, da natureza, do nosso mundo futuro, do propósito da história, da moralidade e da salvação. Ainda assim, seus escritos são completamente harmoniosos. O seu conteúdo se desenvolve de maneira homogênea, o que seria uma impossibilidade se não tivesse a orientação de Deus. Então, isso é uma forte evidência de que a Bíblia é um livro verdadeiro. Homens de diferentes culturas, histórias, lugares escreveram esses livros em épocas diferentes e nós temos um livro que retrata a mesma mensagem. A indestrutibilidade da Bíblia. O que quer dizer isso? Nunca conseguiram destruir esse livro, mas tentaram. Mas Jesus disse: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Marcos capítulo 13, 31. Também é dito em 1 Pedro, o apóstolo Pedro também escreveu sobre isso no capítulo 1, versículo 23 a 25. A Bíblia tem sido mais atacada do que qualquer outra obra que o mundo conhece. Vamos ver um exemplo aqui. Na época do Império Romano, o imperador romano Diocleciano, que viveu mais ou menos em 301, 304 depois de Cristo, ele tentou destruir a Bíblia, sabe? Ele fez uma grande perseguição, prendeu, matou cristãos, queimou muitos livros da Bíblia. Ele estava decidido a acabar com a Bíblia, com o que gera fé nos cristãos, por meio de uma terrível perseguição. O tempo passou. Hoje, sua grandiosa tumba vem sendo ironicamente usada como igreja há mais de 1000 anos. Quem já ouviu falar sobre esse filósofo Voltaire, conhecido agnóstico francês, afirmou no século XVIII que no decorrer de 100 anos a Bíblia seria um livro esquecido. Ele já pensou, ele fez essa afirmação. A Sociedade Bíblica de Genebra ocupou já a casa que foi dele, e a Bíblia é o livro mais vendido no mundo. Temos aqui a pequena imagem do estátua do terrível imperador Diocleciano e do agnóstico francês Voltaire. Em 1981, a Academia Francesa de Ciência apresentou 51 fatos que supostamente refutavam a Bíblia. Só que, depois de muito avanço da ciência e descobertas, comprovou-se que era verdadeiro. Aliás, que não era verdadeiro nenhum desses fatos. Essas foram algumas tentativas para destruir a Bíblia, Ela já foi examinada, criticada, atacada severamente de todas as direções, mas o tempo continua a provar que cada golpe é injusto e vão, é falso. Como disse Pedro, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. 1 Pedro capítulo 1, versículo
25. Olha, uma das maiores evidências de que a Bíblia é um livro verdadeiro são as profecias. As profecias exatas da Bíblia. As profecias da Bíblia referem-se principalmente à vinda de Cristo. Damos a seguir algumas delas. Veja o significado dessas profecias. Quase todos os aspectos da vida de Cristo foram preditos muito antes de sua vinda. Por exemplo, a profecia de Isaías, no capítulo 53, ela prediz no versículo 2 a humanidade de Cristo, mas no versículo 3 fala sobre a sua rejeição. No versículo 4 a 6 fala do seu sacrifício pelos pecados da humanidade. Nos versículos 7 e 8 fala sobre o julgamento. 8 e 9, os versículos 8 e 9 fala sobre a morte de Cristo, que ele foi crucificado entre os maus, né, 2 ladrões. E fala sobre o seu enterro com os ricos, né, que foi colocado no túmulo de um homem rico, de José de Arimateia. E nos versículos seguintes, a profecia é ainda ampliada. A pergunta é: como é que Isaías poderia fazer tantas previsões exatas sobre Jesus praticamente 700 anos antes de Cristo? Como é possível isso? Isso é apenas um exemplo da lista. Nós vamos apresentar aqui um quadro de profecias e todas as profecias a respeito de Cristo são fortes evidências quanto à sua inspiração, quanto à inspiração da Bíblia, mesmo sem considerar o fato de que existem muitas outras profecias que ainda fazem parte dela. Nós temos profecias sobre reinos, sobre reis. Nome de reis são citados séculos antes deles nascerem, né? Reinos que viriam, né? Como o livro de Daniel fala muito sobre isso, né? A Bíblia é um livro cheio de profecias e o principal, profecias cumpridas. Mas vamos ver a impressionante exatidão da Bíblia quando fala das profecias sobre Cristo. Nós vamos apresentar aqui um quadro e todas as profecias mencionadas aqui abaixo, elas foram feitas de 1400 a.C. até o ano 420 a.C., ou seja, séculos e séculos antes de Cristo nascer, mas foram todas cumpridas no primeiro século. Nós temos aqui na tabela 3 colunas, né? Onde as profecias estão escritas, quais são as profecias, o que elas profetizam e onde foram cumpridas. Por exemplo, Gênesis capítulo 49 fala que o Messias viria da tribo de Judá, confirmado em Mateus capítulo 1. Jeremias diz que ele seria da linhagem de Davi, confirmado também em Mateus capítulo 1. Miqueias diz que ele nasceria em Belém, confirmado, Mateus nasceu em Belém. Isaías diz que ele viria de uma virgem, também é confirmado em Mateus. Isaías 40 fala sobre a voz no deserto. Malaquias também fala sobre que ele seria como Elias, profetizando sobre João Batista. A gente vê isso em Mateus capítulo 3. Jesus vai explicar essa profecia em Mateus capítulo 17. Né? A humildade de Cristo é falada em Zacarias, em Isaías, que ele entraria em Jerusalém no jumento, e sobre a sua crucificação e rejeição, né? É falado também em Isaías, e a gente vê isso no livro de Mateus, no Evangelho de João. Detalhes sobre a morte de Cristo a gente vê nos livros de Salmos e Isaías, né? A sua crucificação com os maus, sepultado com os ricos, que deitaria sorte sobre suas roupas, que ele seria desprezado, que ele seria um sacrifício. Tudo isso cumprido. Você vê isso aqui nos livros do Novo Testamento, no Evangelho de João, Mateus, né? No livro de Pedro, Coríntios, né? Tudo isso é citado com detalhes. Salmo 16 vai falar sobre a ressurreição de Cristo, que nós sabemos que foi cumprido. Em Atos 2 fala sobre a ressurreição. E o reino, né? O reino de Deus, profetizado em Daniel, no capítulo 2. Também citado em Isaías, capítulo 9, capítulo 2. Né? Daniel diz que o reino viria nos dias do quarto reino, do quarto império. E a gente sabe que o quarto império pela história foi o Império Romano, né? E isso é cumprido, a gente vê isso em Marcos, Colossenses, que foi na época do Império Romano que Jesus veio, né, pregando que o reino estava próximo, e o reino é estabelecido então através dos apóstolos, pregando o Evangelho para todas as nações. E exatamente isso profetizado em Isaías, que ele iria começar de Jerusalém, que seria sobre o trono de Davi para todas as nações. Por quê? Porque Jesus cumpriu a profecia do segmento de Davi, né? Então Jesus subiu à direita de Deus Pai, né, para reinar.
Então, todas essas passagens do Novo Testamento você vai poder ver o seu cumprimento. Bem, estudamos apenas algumas, né, das evidências da autoria divina da Bíblia, né? A sua unidade, né? Nunca conseguiu destruir a Bíblia, a exatidão do que ela fala sobre o universo, mas existem muitas outras, né? Muito mais, né? A atração universal que ela exerce, né? A sua singularidade, sua descrição perfeita do caráter e obra de Jesus e o fato de sua mensagem a respeito do Pai e de Cristo ser a única solução adequada para o problema do pecado. O que é que a Bíblia apresenta? Ela apresenta a salvação completa em Cristo. O que é que as outras religiões apresentam? Algumas apresentam reencarnação, que não resolve nada, você volta para fazer tudo de novo, né? Sem falar outras vertentes e outros ensinos que nem vale a pena a gente tecer comentários aqui. A gente soma todas essas evidências e o peso é que realmente a autoria divina da Bíblia é verdadeira e as evidências sobre isso é realmente algo assombroso. No próximo ponto, agora da nossa lição sobre a origem da Bíblia, vamos estudar agora sobre a conservação da Bíblia. Isso mesmo. A Bíblia não foi só escrita e inspirada, mas também ela foi conservada. A Bíblia que você tem hoje, você pode ter certeza, é a mesma Bíblia, é a mesma mensagem, talvez escrita com palavras diferentes, uma tradução diferente, né? No idioma diferente, mas é a mesma mensagem que Deus queria trazer para todos os povos. Como crer nisso? Muita gente duvida disso. Tem pessoas que dizem, né? Primeiramente que a Bíblia foi escrita por homens, mas a gente viu agora a evidência de que não, ela veio de Deus. Mas também tem outras pessoas que dizem que não, que houve muitas traduções e que essa Bíblia não é mais aquela Bíblia que foi escrita pelos profetas e apóstolos. Bem, nessa segunda parte do nosso estudo, nós vamos ver que o modo como a Bíblia chegou até nós, que ela também foi conservada cuidadosamente através dos séculos. O Velho Testamento, que é a primeira parte da Bíblia, começou a ser escrito cerca de mais ou menos 1400 anos antes de Cristo, em hebraico, né? Em hebreu antigo. Já a última parte da Bíblia, o Novo Testamento, foi escrito no primeiro século no idioma grego falado na época, né? Grego comum, né? Grego antigo. Então você tem aqui uma imagem mais ou menos, né, do hebraico do Antigo Testamento e do grego que foi escrito o Novo Testamento, porque era a língua mais comum na época, né? Mas agora, século depois, você tem em suas mãos uma cópia exata da Bíblia em sua própria língua, né? Traduzida por especialistas em idiomas da antiguidade. Então vem aquela pergunta, né? Vem aquela pergunta: como podemos ter certeza de que a Bíblia que hoje contém que a Bíblia de hoje tem a mesma mensagem de Deus que os escritores inspirados escreveram há mais de 1900 anos? E tem muita gente que duvida disso, né? Você também já duvidou? É normal, as pessoas, né, têm as suas dúvidas, né? E estão estudando para esclarecer, né? Então, vamos conhecer aqui algumas coisas que pouca gente sabe sobre as traduções e cópias da Bíblia. Primeiramente, vamos ver sobre os manuscritos antigos. Sabemos que a Bíblia que existe hoje foi conservada com toda a exatidão. Tenha certeza disso. Por quê? Porque temos cópias manuscritas da mesma nas línguas originais com mais de 1000 anos. Vamos citar aqui 3 dos mais famosos. O manuscrito sinaítico, que foi escrito mais ou menos 340 depois de Cristo, que está em Londres. O manuscrito Vaticano, que leva esse nome porque foi descoberto, né? Não escrito, descoberto lá no Vaticano, né? Mas na verdade foi escrito cerca de 350 anos depois de Cristo, onde nem existia Vaticano, né? E que se encontra atualmente em Roma. E temos o manuscrito alexandrino, né? Certamente foi descoberto na cidade de Alexandria, no Egito. Ele é do século V e atualmente está no museu em Londres. Existem outros também manuscritos antigos, né? Datados do século V, como o de Efraimi, o Beza, de Washington, né? Temos aqui uma cópia, né, desses manuscritos, né? O manuscrito sinaítico, e lembra que isso é na língua original, né? Na língua original, no hebraico, né, no grego. O manuscrito Vaticano
Repare a forma de escrita, né? E o manuscrito, cópia aqui do manuscrito alexandrino. Manuscritos em línguas originais. Bom, além disso, milhares de outros manuscritos antigos e pergaminhos bíblicos nos idiomas hebreu e grego dão testemunho quanto à exatidão da Bíblia. Veja, são muitos manuscritos antigos, não são 2, 3, 4. Nós citamos aqui os mais famosos, né? Mas são muitos, né? São centenas, né? São milhares. Então, é impossível querer imaginar que o texto se corrompeu devido à quantidade de cópias. Mas não para por aí. Além da grande quantidade de cópias, ainda temos uma grande quantidade de traduções antigas. Não são traduções modernas, traduções antigas em idiomas antigos, né? E são muitas as traduções antigas da Bíblia que confirmam a exatidão desses manuscritos que vimos agora há pouco e do texto bíblico atual. Incluídas entre essas traduções, uma das mais famosas é a Vulgata, né? É uma tradução para o latim, foi feita por Jerônimo no ano mais ou menos 405 depois de Cristo. Temos outras traduções em siríaco, língua antiga da Síria, egípcio, etíope e armênio. Essas foram feitas entre os terceiro e sexto séculos, sem falar ainda de outras centenas de cópias antigas. Para você ter uma ideia, a Bíblia poderia ser reproduzida hoje completamente através dessas traduções que praticamente vão quase à época dos apóstolos. Como se não bastasse, ainda temos uma terceira forte evidência da conservação da Bíblia, que são as citações antigas. Isso mesmo. Veja bem, os escritos de ministros da igreja do primeiro, do segundo e terceiro século, que viveram depois dos apóstolos, eles escreveram muitas coisas e podem ser lidos hoje. E sabe que eles citam muitos textos, muitos capítulos, muitas passagens da Bíblia, e provavelmente essas citações foram feitas dos originais. Fontes acreditadas, estudiosos, especialistas declaram que se o Novo Testamento fosse completamente destruído em todo o mundo, ou se perdesse, só por conta dessas citações ele poderia ser completamente reproduzido. Já pensou? O fato dos manuscritos antigos, traduções e citações da Bíblia terem sido transmitidos de geração em geração através dos séculos fez com que ela pudesse chegar até nós hoje inalterada em sua essência. Ou seja, a quantidade de cópias é tão grande que fez com que o texto fosse preservado. Porque, claro, é evidente que um copista ele poderia errar. É certo, é verdade isso. Ele poderia errar, ele poderia dar um cochilo, ele poderia pular uma letra, uma palavra. Claro que isso poderia ter acontecido e provavelmente aconteceu. Mas o que acontece aí? São muitas cópias. Então, facilmente é possível você identificar algum erro, alguma falha de um copista, né? Alguma palavra mal colocada. Isso hoje é perfeitamente possível de ser feito. E como prova disso, vamos citar aqui um fato interessante. Recentemente na verdade, né? Isso foi mais ou menos no ano de 1947. Foi encontrada várias cópias de pergaminhos antigos da Bíblia. Entre eles, a mais completa era do livro de Isaías. Isso foi perto do Mar Morto, na Palestina, mais ou menos. Esse material datava de mais ou menos 100 anos antes de Cristo. Entenda bem o que nós estamos afirmando. Mais ou menos no ano de 1947, no Mar Morto, na Palestina, foi encontrado dentro de cavernas uma quantidade enorme de cópias de pergaminhos antigos da Bíblia, né? Escritos pelos judeus 100 anos antes de Cristo. E aí, por exemplo, o rolo do livro de Isaías, quando foi comparado com o livro atual de Isaías, praticamente idêntico. Nenhuma discrepância foi encontrada. E aí se confirma o que o apóstolo Pedro escreveu, inspirado pelo Senhor, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 25. A palavra do Senhor permanece eternamente. Sabe uma coisa? Nessa palavra que você precisa crer. É nessa palavra que você precisa acreditar. Temos aqui um desenho, né, a caverna, repare aí, os pergaminhos do Mar Morto, né, como foram encontrados dentro desses jarros, né, e hoje também eles estão em museus, né, em Israel, em outros lugares. Eles são uma comprovação de que a palavra de Deus foi bem traduzida, porque você pode hoje, uma pessoa hoje pode estudar hebraico, pode ver esse material e comparar com o que temos hoje, né? Então, não existe uma adulteração do texto, né? Conclusão. O estudo da origem da Bíblia é uma experiência emocionante. A gente vê Deus como seu divino autor,
conforme evidenciado pelo retrato fiel do próprio Deus. Estudamos também os seus ensinos verdadeiros, a unidade da Bíblia, sua indestrutibilidade, as profecias, né? Ela é a mensagem inspirada de Deus, transmitida à alma do homem, cuidadosamente conservada para todas as gerações em milhares de manuscritos antigos, traduções e citações. Bem, a Bíblia está agora em suas mãos e parabéns, você começou a estudá-la. Você vai ver que o conteúdo da Bíblia, que vai ser o assunto que a gente vai ver na próxima lição, como é que está dividido, né, o conteúdo, é ainda mais interessante e proveitoso do que o estudo da sua origem. Então, vamos lá. Parabéns pelo seu estudo, né? Tire as dúvidas que puder através do contato com o professor pelo WhatsApp, certo? Brevemente estaremos postando o exercício, talvez ele já esteja à disposição para você fazer, né? E vamos em frente. Na próxima lição nós vamos tratar sobre os assuntos gerais da Bíblia, como a Bíblia está dividida. Que o Senhor possa nos abençoar no pleno conhecimento da sua vontade. Tenha fé na Bíblia, tenha fé em Deus. Tenha fé na Bíblia, não no livro. O livro é um livro, mas tenha fé no que está escrito, porque ali é a palavra de Deus que chega até nós. Louvado seja o nosso Senhor, para sempre seja louvado. Amém.